Boa noite, queridos irmãos, amadas irmãs, convidados que porventura possam estar assistindo a palavra pastoral desta quarta-feira. Sejam muito bem-vindos para compartilhar a palavra. E temos como texto para esta noite uma palavra que está no livro de Salmos, no capítulo 75, no versículo 1, e que diz: Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos. Tu está perto, proclamamos as tuas maravilhas. Amados irmãos, no decorrer da palavra, nós vamos poder vivenciar, ver, sentir esta última palavra do nosso texto, a maravilha. As maravilhas de Deus, sobre tudo, sobre toda a sua criação, sobre tudo aquilo que é visível e daquilo que principalmente é invisível. O salmista aqui, ele fala tudo isso, queridos irmãos, neste capítulo dos Salmos, porque é um capítulo onde o salmista dá muito agradecimento e no fim ele louva a Deus por toda a maravilha da criação. E certamente o salmista aqui ele está se referindo neste momento da criação visível de Deus. E que é algo maravilhoso, queridos irmãos, porque isso está até hoje diante dos nossos olhos, quando nós olhamos a criação de Deus, em todos os sentidos, amados, da criação, da terra, das plantas, dos animais, do dia, da noite, da atmosfera, de tudo isto é algo fantástico que cada um de nós que está diante dos nossos olhos e é algo maravilhoso que nós ficamos maravilhados, né? Como diz, proclamamos a tua maravilha. E nós muitas vezes nem talvez comentamos muito com isso com as pessoas, mas no fundo do nosso coração nós temos esta alegria, este olhar maravilhoso diante de toda a criação de Deus. Isto é algo, a parte visível que acontece com cada um de nós e que o salmista fala aqui na Sagrada Escritura. Porém, amados irmãos, as maravilhas de Deus, o qual deve ser também conduzida pela luz do Evangelho de Jesus Cristo, nós poderíamos pensar na encarnação de Deus em Jesus Cristo. Algo maravilhoso que aconteceu. Ficamos encantados com a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, com a encarnação desta maravilha, amados irmãos, com a encarnação de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, posteriormente, com os sacramentos deixados por Jesus Cristo e a nossa fé. É algo maravilhoso. E torno a voltar ao texto inicial, onde fala proclamarmos a tua maravilha. Nós já deveríamos de cuidar e zelar, de proclamar pela criação de Deus visível, a natureza e toda a criação de Deus. Mas não para por aí, porque essa é a nossa tarefa, amados irmãos, de cuidar e zelar pela criação de Deus. Deus deu essa incumbência, essa indicação ao ser humano, que é nosso dever de cuidar de toda a sua criação com muito zelo. Porque ao contrário disso, hoje em dia a gente vê pela história do mundo que, infelizmente, pela negligência humana de não zelar e cuidar da criação, da natureza de Deus, o ser humano a todo momento paga, de certa forma, por causa disso. Mas aqui vamos mais além de tudo isso, porque agora vem da parte invisível, queridos irmãos, da maravilha da criação de Deus.
E, e essa criação, amados, porque a nossa palavra de hoje fala que nós devemos continuar confiando primeiramente em Deus, depositar toda a nossa confiança em Deus e não nas nossas próprias forças ou não na nossa própria capacidade. Porque nós sabemos que como ser humano, seja qual for o ser humano, por mais intelectual que seja, por mais inteligente que seja, por mais capacitado que chega, isso é limitado. Diferentemente de Deus, que é onipotente, onipresente e é infinito. É algo que não vai terminar nunca. E essa grandiosa maravilha de Deus, queridos irmãos, nós vamos viver ela por toda a eternidade quando for a vinda de Jesus Cristo. E essa parte invisível, queridos irmãos, que o salmista aqui fala para nós também proclamarmos. O que significa isso? Para nós também levarmos adiante, porque podemos estar desfrutando essa maravilha de Deus dentro do nosso coração, mas aqui fala, o amado Deus espera que nós possamos levar isso adiante, proclamar, testemunhar isto, tudo para a frente. E algo que ainda fala e proclamar esta grandiosidade que é Deus na nossa vida, a encarnação dele em Jesus Cristo, o sacramento e a fé. Proclamar isso, levar adiante. E um ponto da palavra de hoje aqui fala sobre a luz do Evangelho, sobre a claridade, a verdade do Evangelho, amados irmãos, o qual, por graça, pela atividade do Santo Espírito, nós fazemos parte, sobre a luz do Evangelho. E isso, queridos irmãos, está dentro de cada um de nós, está dentro da igreja. Testemunhar sobre a luz do Evangelho, proclamar o caminho da salvação daqueles que ainda têm que ser agregados ao rebanho do Senhor. Na outra parte da palavra de hoje, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, amados irmãos, no versículo 32, Ezequiel 18, 32 diz: porque não tomo prazer na tua morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Aqui fala que Deus não tem prazer sobre a nossa morte, porque no decorrer do capítulo 75 de Salmos, ali no capítulo 2 fala: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei com retidão. Também fala de que nós estamos sobre o julgamento de Deus numa retidão. Diferentemente, amados irmãos, de ser julgado por um homem, por um juiz, por alguém, nós vamos ser julgados por Deus. E alguém poderia pensar: puxa vida, mas quem é julgado é porque está devendo alguma coisa e ficar com medo neste sentido. Mas não devemos caminhar com este medo, amados irmãos, porque quem vai julgar é Deus. E como ele deu, nós temos o justo juiz, que é Jesus Cristo, que está conosco, e quando se fala isso, não devemos caminhar com medo, porque muitas vezes esse medo vem porque cometemos erros ainda, estamos revestidos da carne, cometemos o pecado, o erro, aquilo que desagrada a Deus. E por isso foi enviado, Deus enviou, encarnou em Jesus Cristo e deu a possibilidade de nos defender ante Deus, porque Ele é o nosso advogado e que nos defenderá. E Deus deixou sobre essa terra, que é a maravilha de Deus, queridos irmãos, que também deve ser proclamado, o perdão dos nossos pecados, o qual nós conseguimos ser julgados por Deus com retidão. Então é algo maravilhoso, queridos irmãos, que nós vivemos como filhos de Deus e queremos nos arrepender, porque o amado Deus, segundo a oração do Pai Nosso, Ele nos perdoa como nós perdoamos, e nisso está o nosso arrependimento. E Deus sempre dá a oportunidade de nós se arrepender e se reconciliar com Ele. Essa é a retidão,
o qual fala no livro de Salmos, o qual Deus julgará conosco. Estamos caminhando, queridos irmãos, para este lugar onde Jesus Cristo está preparando para nós, e ali Deus será tudo de todos. Torno a lembrar de que este lugar não será um lugar monótono, porque um jovem, numa entrevista, perguntava para o apóstolo maior como será este lugar, e sabiamente o apóstolo maior deu para ele, porque o jovem perguntava no sentido, será que não vai ser algo monótono viver ali para toda a eternidade junto com o povo de Deus? E a resposta do apóstolo maior foi, não será monótono, porque todo dia nós viveremos algo novo. Vai ser algo novo todos os dias que Deus vai nos presentear. E ali Deus será de tudo e de todos. Queridos irmãos, foi uma alegria poder participar da palavra pastoral. Que todos tenham uma abençoada noite e lembranças para os nossos irmãos e irmãs, de que possam também compartilhar esta hora de benção na palavra de Deus.